Não sei se vocês repararam, mas todas as leituras da missa de hoje tratam de uma mesma temática, tratam sobre o tema da fé. A primeira leitura é um trecho retirado do profeta Abacuque. Abacuque, que foi um profeta judeu que viveu numa época bastante difícil, num tempo muito sofrido. Foi um pouquinho antes do exílio da Babilônia. Eu não sei se vocês sabem, mas em determinado momento da história do povo de Deus, Jerusalém foi invadida pelo exército da Babilônia, e esse exército saqueou a cidade, destruiu o templo, matou muitas pessoas, e aqueles que sobreviveram foram levados como escravos para a Babilônia. Esse evento nós chamamos na teologia e no estudo da Sagrada Escritura de exílio da Babilônia. O profeta Abacuque viveu em Jerusalém um pouco antes de acontecer o exílio da Babilônia. Jerusalém já estava cercada pelo exército da Babilônia. Isso significa que era o início de um tempo de guerra, o início de um tempo de fome, de escassez. Naquela época era muito comum que o exército cercasse a cidade que queria invadir, porque quando os suprimentos param de chegar, quando faltam alimento, quando falta água, e aí a cidade tem duas opções: ou ela se rende ou ela sai para a guerra. Então Jerusalém já estava cercada. Abacuque já estava respirando esse momento de angústia e prevendo a iminente guerra que estava prestes a acontecer. Então, é dentro desse contexto de angústia, de sofrimento, que nesse trecho que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o profeta faz um desabafo diante de Deus. O profeta diz assim: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? É muito interessante, irmãos, esse tema da oração não atendida. Quantos de nós já nos frustramos porque às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração? Quantos de nós já não nos frustramos porque às vezes parece que Deus não faz conta daquilo que nós lhe apresentamos, daquilo que nós lhe pedimos? Quantas vezes, como padre, eu já ouvi pessoas dizendo: Padre, eu devo ter cometido algum pecado muito grave, porque Deus parece não ouvir a minha oração. Porque eu peço, e parece que minha oração não serve de nada. A verdade é que a gente gostaria que as coisas acontecessem no nosso tempo, mas Deus não se dobra à nossa vontade. Somos nós que precisamos aprender a nos dobrar à vontade dele. Deus não se dobra à nossa vontade. Somos nós que precisamos aprender a nos dobrar à vontade dele. Por isso, tem uma exortação muito bonita lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, onde o autor está dizendo aos jovens: Filho, aprende a sofrer as demoras de Deus. Aprende a sofrer as demoras de Deus. E um grande teólogo do século IV, ele dizia assim, que às vezes Deus demora em atender a nossa oração para que a gente continue pedindo, para que a gente insista na oração, para que a gente continue agarrado a Ele, porque certamente o Senhor quer nos dar algo muito melhor do que aquilo que nós pedimos. O Senhor muitas vezes demora em nos atender porque quer nos ensinar a viver a virtude da perseverança. São José Maria Escrivá dizia que começar, qualquer pessoa pode começar, mas perseverar só os santos. É por isso que às vezes Deus demora em nos responder, para nos ensinar a continuar tentando. Porque nós não ganhamos
apenas quando Deus atende o que nós pedimos. Nós ganhamos pelo simples fato de estarmos rezando. Quando nós rezamos, quando nos colocamos diante de Deus, nós já estamos sendo enriquecidos da graça de Deus. Nós já estamos sendo enriquecidos da presença do Senhor. Por isso, filho, aprende a sofrer as demoras de Deus, porque também aí o Senhor quer nos formar. Mas voltando à leitura, embora o profeta esteja se queixando que Deus não responde a sua oração, aqui nessa leitura Deus responde ao profeta. O texto diz: respondeu-lhe o Senhor dizendo: escreve esta visão. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Tem duas coisas aqui nesses versículos que eu gostaria de destacar, mas antes, deixa eu fazer um trato com vocês. Se vocês repararem que a pessoa que está aí do seu lado começou a cochilar, está dando autorização para você dar um tapa nessa pessoa, tá? Você pode dar um tapa e dizer: acorda, miserável. Isso. Porque semana que vem a palavra é outra. A palavra que Deus quer nos falar hoje é essa. A primeira coisa que é interessante: Deus diz: se demorar, espera, mas não tardará. Não parece ser um pouco contraditório isso? Se demorar, espera, mas não tardará. Se demorar no seu tempo, espera. É isso que Deus está dizendo ao profeta. Eu sou padre religioso, sou de uma congregação. O fundador da minha congregação está em processo de beatificação. Daqui a alguns anos, com a graça de Deus, vai ser um santo, Padre Gilberto. O Padre Gilberto, ele costumava dizer uma frase muito bonita. Ele dizia: Deus não tarda e não falha, sempre age na hora certa. A gente tem o costume de dizer: Deus tarda, mas não falha. Arranca essa frase da sua vida. Deus não tarda. Ele pode até tardar no nosso tempo, que somos apressados, mas a verdade é: Ele não tarda e não falha, mas age sempre na hora certa. É isso que Deus está dizendo ao profeta. Se parecer demorado para você, espere, mas a graça não tardará em chegar. E a segunda coisa, Deus diz ao profeta: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. O justo vive pela fé. Essa frase se tornou a base teológica do pensamento de São Paulo, sobretudo na sua carta aos Romanos e na sua carta aos Gálatas. São Paulo várias vezes diz isso: o justo vive pela fé. O justo é aquele que se ajusta à vontade de Deus. E o que é que significa se ajustar à vontade de Deus? Significa confiar. Significa abandonar-se no Senhor, apoiar-se em Deus. A palavra fé no hebraico é a palavra emuná, e essa palavra significa apoiar-se em algo de seguro. Isso é fé, é quando nós nos apoiamos em algo seguro, em algo firme. É a mesma raiz da palavra amém. Quando nós terminamos de rezar e nós dizemos amém, é como se nós disséssemos: isso é verdade, isso é firme, nessa verdade eu coloco a minha esperança. Vejam que bonito, cada vez que a gente diz amém, quando a gente termina a oração, a gente está dizendo: eu confio no Deus a quem eu acabei de rezar. Emuná é quando nós encontramos algo sólido para colocar a nossa esperança. Isso significa ter fé. É interessante que no salmo da missa de hoje, o salmista diz: aclamemos o rochedo que nos salva. Deus é esse rochedo, é esse algo seguro, onde eu posso me apoiar, colocar a
minha esperança. Tá bom, irmãos? No Evangelho da missa de hoje nós continuamos ainda nesse tema da fé. O Evangelho começa com um pedido dos apóstolos. Eles se aproximaram de Jesus e pediram: aumenta a nossa fé. O Evangelho que nós acabamos de ouvir está em Lucas capítulo 17, versículos 5 e seguintes. Vai ficar a lição de casa. Depois, quando você chegar na sua casa, pegue a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 17, e leia os 4 versículos que antecedem o Evangelho de hoje. Lucas 1, 2, 3 e 4. Jesus está falando sobre o perdão. Jesus diz: olha, se o teu irmão pecar 7 vezes contra você no dia, e 7 vezes arrependido ele for até você e pedir perdão, você deve perdoar o seu irmão. E os discípulos responderam: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o que é que tem a ver o perdão com aumenta a nossa fé? Sem fé não é possível amar. Sem fé não é possível perdoar. Sem fé não é possível esperar. O texto continua: respondeu Jesus: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? É um grão bem pequenininho. Na época que o Evangelho foi escrito, era considerado o menor de todos os grãos. Jesus está dizendo: se vocês tivessem fé pequena, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, a esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui, irmãos, Jesus está falando de uma coisa impossível. Como é que uma árvore enraizada pode simplesmente se soltar e ser plantada no mar? Mas o que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que aquilo que te parece impossível, a fé torna possível. Aquilo que te parece impossível, a fé torna possível. É interessante, irmãos, se nós lermos os evangelhos, e eu vou encerrando por aqui, em muitos momentos, quando Jesus realiza curas ou milagres, Jesus termina conversando, com o curado, com o beneficiado, dizendo: vai em paz, a tua fé. Ixi, ninguém lê a Bíblia nessa paróquia. Vai em paz, a tua fé te salvou. É como se Jesus dissesse: a tua confiança em mim foi que me permitiu realizar este milagre. Isso é fé. Aquilo que te parece impossível, a fé torna possível. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estudei filosofia, numa matéria chamada antropologia, que se ocupa do estudo do homem, uma das qualidades, uma das características do ser humano o ser humano, a pessoa humana é uma pessoa de fé. E de fato, toda pessoa humana tem essa característica de ter fé. Algumas têm fé em Deus, algumas têm fé em si mesmo, algumas têm fé no dinheiro, algumas têm fé na sua própria capacidade. O homem é um ser de fé, mas nós devemos escolher onde é que nós vamos depositar a nossa fé. Como eu disse para vocês, ter fé significa apoiar-se em algo seguro. Vou contar um testemunho pessoal para encerrar essa homilia. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2018 foi a primeira eleição que, pelo menos ao meu ver, foi muito conturbada. Quando em 2018 surgiu aquela luta, aquela briga, existe o candidato A e o candidato B, e no meu caso, eu ainda era seminarista, olhava a internet, assistia TV, e a gente pensava: meu Deus, o que é que vai acontecer com o Brasil? O que é que vai acontecer se fulano entrar na presidência, se ciclano entrar na presidência? E a gente foi entrando numa angústia, numa ansiedade, num medo absurdo.
Mas em 2022, eu já era padre, foi diferente para mim. No meu coração, o que passava pelo meu coração era: independente de quem ganhar, é em Deus que eu coloco a minha esperança. Eu não tenho fé em político nenhum, nem em político A e nem em político B. A minha fé está em Deus. Independente de quem entrar, eu continuo acreditando no Senhor. Pois mesmo que seja num tempo de guerra, como do profeta Abacuque, ou num tempo de calmaria, Ele continua sendo meu Senhor. Mesmo que seja num tempo de angústia ou num tempo de paz, Ele continua sendo meu Senhor. A minha fé eu coloco em Deus. Tem gente que põe a fé no dinheiro, nas próprias capacidades, mas vocês se lembram, alguns que são mais velhos do que eu, que pode acontecer de um dia simplesmente o nosso dinheiro desaparecer, como já foi uma vez. E aí? Eu coloquei a minha fé em algo que não é firme o suficiente, que não é seguro o suficiente. Eu coloco a minha fé no meu trabalho, na minha empresa, mas acontece alguma coisa e eu perco tudo. Não é firme o suficiente. O salmista diz: aclamemos o rochedo do Senhor. Deus é firme o suficiente, por isso é nele que eu ponho a minha fé. Agora, de verdade, eu termino o meu dia citando o primeiro versículo da segunda leitura de hoje, onde São Paulo diz a Timóteo: reaviva o dom de Deus. A fé é um dom de Deus que precisa ser reavivada, que precisa ser reinflamada, renovada. E como é que nós fazemos isso? Rezando, ouvindo a palavra de Deus, comungando o corpo de Cristo, nos aproximando do Senhor. Quanto mais eu rezo, mais o Senhor vem inflamar e renovar dentro de mim esse dom. Esse dom, a fé é um dom de Deus, é um dom do céu. Por isso hoje nós queremos pedir a Jesus como os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. Em pé, professemos